chegar no nível do Elias no gracejo, mas o tema fracasso é sempre um desafio, né? Falar aqui na Glocal, o tema fracasso não é tanto desafio, porque, né? Se não for bom, já sabe. O ano passado, pela primeira vez, eu procurei um terapeuta, né? E na minha arrogância, eu procurei um terapeuta que fazia coaching. Então eu fui para o coaching. Porque eu não preciso de terapia. Eu precisava de um coach, assim, para liderar melhor, né? E aí eu comecei a ir nesse terapeuta, e é aquele negócio. Algumas coisas me irritavam, né? Dava horário. Eu estou, às vezes, começando a contar umas coisas do coração. Ele, acabou o seu horário, então até semana que vem. Fala, vai se ferrar. Então, assim, a gente contando tudo. E na verdade, eu procurei o terapeuta. Eu procurei terapia o ano passado, porque a gente começou, há uns 5 anos atrás, um evento chamado Rock no Vale. E todo 3 meses antes de começar o Rock no Vale, eu pirava. Eu não dormia, tinha que ficar fazendo acupuntura. E eu só não tomei remédio, mas porque eu sou covarde. Mas assim, estava mal e assim, eu fui procurar terapia, porque o Rock no Vale acabava com a minha vida. Era uma desgraça. Ou acabava o Rock no Vale, eu acabei acabando o Rock no Vale, ou acabava a minha vida. E aí eu fui fazer e aí eu queria entender por que era tão difícil o Rock no Vale e eu sentia um fracassado no Rock no Vale. E como uma boa terapia gera um bom terapeuta, né? Eu que tinha que chegar à conclusão. Eu não sabia disso. Eu pensei que ele ia me falar, sabe? Falta 10 minutos, ponto. Você não vai... Igual pastor, né? Dá uma solução para a vida. E aí ele, não, sei que tem que chegar à conclusão. No primeiro Rock no Vale foi muito legal, porque foi a primeira vez que o JV, lá o lugar que a gente tem, né, um acampamento, entrou mais de 1.000 pessoas. Nunca tinha acontecido isso. Nunca na história desse país tinha acontecido isso. E ele estava lá e tinha acontecido, eu lembro direitinho de uma noite que eu subi no morro e estava tendo um show do Gangor, uma banda americana muito legal. E assim, meu pai me abraçou junto com o meu irmão. E aí meu pai virou para mim e falou, você reinventou o JV. Já posso morrer em paz. Meu pai gosta de ficar, toda hora ele fala de morte. Não quer dizer nada assim, mas ele falou isso. Cara, mas aquilo entrou em mim que eu tinha que reinventar o JV. E aquilo que era para ser uma palavra de parabéns, virou um peso de fracasso. Todo o Rock no Vale, eu falo, está fracassando, esse troço está diminuindo, eu não estou reinventando o ministério do meu pai. Quantos de nós temos um peso? Sabe o que me irrita nisso? Que é ridículo. É ridículo. Então, esse ano a gente não vai ter Rock no Vale, mas eu tive que pedir permissão para o meu pai. Eu falei, pai, está tudo bem se eu não ter o Rock no Vale? E meu pai, ele, para com isso, você sabe que está tudo bem, não tem nada a ver. Eu falei, não, pai, você tem que falar, está tudo bem. É sério. Eu sabia que ele ia rir de mim. Eu falei, não acredito, que idiotice. E eu contei essa história para ele riu muito de mim. E é ele é assim. E aí eu falei, pai, fala que está tudo bem. Aí ele, uma hora depois de rir muito, ele falou, está tudo bem, pode não ter Rock no Vale esse ano. Deixa eu ir no terapeuta. Completei a jornada do herói. Por que eu estou contando isso? Porque, primeiro, porque eu gosto sempre de começar a minha fala me expondo com algum fracasso. Isso faz parte da empatia que eu desejo criar com vocês. Segundo, é porque o fracasso ele está aí, e o fracasso não quer dizer... A gente vai falar de fracasso, eu fiquei com medo do Elias, eu falei, Elias, não vamos romantizar o fracasso, porque a última vez que a gente teve um local sobre loucura, parecia que era legal ser louco. Então, assim... Eu falei, e era a responsabilidade dele. Eu falei, dessa vez, vamos pelo menos trazer que ninguém quer, sabe? Para ninguém sair daqui, quero fracassar em nome de Jesus. Sabe assim, não quer, ninguém quer. E a história, e na verdade a fala é essa, a minha fala é essa. Às vezes o fracasso não é uma grande coisa, não é uma startup que eu não consegui fazer. Às vezes o peso que você está sentindo nas suas costas nesse momento não vem de um trabalho, que você não, uma profissão, uma faculdade que você... É simplesmente uma palavra que você não soube administrar do seu pai, da sua mãe, de você mesmo no espelho, sei lá, da sociedade. Não precisa ser um hexa, pode ser só um campeonato da esquina. Sabe assim, campeonatinho de matemática da escola. Tantas coisas que a gente vai guardando, que às vezes só com terapia, nem igreja tira isso aí, meu amigo.
Os terapeutas vão gostar dessa fala. Porque assim, não vai, a gente está nesse fracasso. E aí como o meu papel aqui é fazer um paralelo com a vida de Jesus, tem um episódio de Jesus que veio na cabeça na hora, quando o Elias falou que a gente ia fazer sobre fracasso, que Jesus está no final do ministério. No final do ministério, cara. No final do ministério. Depois de 3 anos, já deu tempo de ensinar o que tinha que ensinar, já deu tempo de recrutar quem tinha que recrutar, já deu tempo de falar o que tinha que falar. E aí, ele está no final e ele sabe que ele vai ser traído. E ele tinha ele tinha 70 seguidores, Jesus, não sei se você sabia, ele tinha 70, um grupo de 70 que seguia ele. Sem ser a multidão não vale, multidão não conta nada. Mas 70 era gente boa, mulher, na época não podia falar isso, mas tinha muita mulher, tinha gente boa. E aí, ele elegeu para agradar os judeus 12. Mas é só para agradar os judeus, tanto que depois um traiu, nem vale. E assim, mas ele tinha o filé mignon dos discípulos, eram 3. Era Tiago, João e Pedro. Eram os amigos dele. Ele leva para um monte chamado, que foi o Monte da Transfiguração. Um monte foi os primeiros cinemas em 3D. Pô, abriu o céu, apareceu Deus, Moisés. Oh, esse é meu filho, siga-o. Putz, os caras desceram quicando, mano. Os caras desceram quicando. E aí, eu fico pensando nos 3, pô, sabe? Era para Jesus levar todos, leva os 12, vai que um entende. Ele leva 3, aparece Deus, aparece uns caras mortos. Não, negócio meio espírita, não. Aí, não sei o quê, e aí, pá, aí Deus fala, segue ele. O que ele falar, segue. Pô, alguns dias depois, ele vai ser traído e ele vai para um jardim chamado Getsemane. E ele fala assim, leva os 3. E sempre que ele leva os 3, vai ter coisa boa. Então, hoje, o que vai ser? Ora que eu estou precisando da oração de vocês. E aí, ele sai um pouquinho para orar, chora. Jesus chora muito. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não esconde os fracassos. Aliás, os heróis da fé, você já leu sobre os heróis da fé do Antigo Testamento? É um pior que o outro. Eu sou melhor que todos eles. Sério, não existe melhor marido, não tem um marido bom na Bíblia. Um decente, você não encontra. Mas isso não tem a ver. Eu sempre que ando brigo com a minha esposa, falo, você não conhece os da Bíblia. Mas assim, beleza, só para... E aí, cara, Jesus volta, os caras estão dormindo, Jesus fala, pô, fica acordado, vocês são o meu filé mignon dos discípulos, vocês são os melhores. Vocês ouviram Deus falando, ele vai de novo orar, Senhor, se for possível, afasta de mim essa cruz, eu não quero a cruz, mas faça a sua vontade. E aí, sempre que Jesus acaba com a oração, faça a sua vontade, é cruz. Aliás, cuidado com a sua oração. E aí, e aí ele volta e vê os discípulos dormindo e ele dá outra bronca e fala, pô, gente, eu vou chamar Judas, assim. Você fala, pô, vocês são meus amigos. João, você é meu amigo amado, você inclinou a cabeça na ceia. Pedro, você falou que não ia me trair hoje. Tiago, não tem nada para falar de você. Mas assim, e aí ele orou mais uma vez e ele sabia, cara, a gente está brincando, e tem que brincar, porque senão não dá para... O cara ia ser torturado a noite toda. E pela manhã ia ser pendurado numa madeira. Até morrer. E ele volta e eles estão dormindo. E eles estão... Lucas vai falar, o Evangelho de Lucas, na narrativa, vai falar que eles estavam desanimados ou fracassados de sono. Eu não sei se você já teve um fracasso que você não sai da cama. É um sono, é uma coisa que te puxa, que você quer só dormir e acordar na eternidade. Mas você não quer chamar isso de suicídio ou morte, você quer só chamar de dormir bastante. E é mais ou menos isso. Eu fiquei pensando, caramba, cara, se Jesus fracassou... Porque se você pensar bem, no outro dia de manhã ele está pendurado na cruz do lado de 2 bandidos. Jesus fracassou terrivelmente nesse negócio chamado discipulado. Ninguém foi no final das contas. Olha sobre sucesso, estou falando para você olhar como sucesso. Jesus não seria chamado no palco da Glocal para falar, conta seu emprego. Então, eu comecei com 70 e acabei sozinho. E o cara, o filé mignon, me traiu, me negou. O que eu amava nem apareceu. Ficou chorando ao pé da cruz em vez de fazer alguma coisa. E Tiago, de novo, não tenho nada para dizer dele, não sei por que ela é um dos 3. O fracasso, ele nos leva para muitas coisas, né? Uma das coisas que o fracasso traz, que eu acho que é interessante, é
é esse negócio da expectativa. Eu queria começar com você, da expectativa. Eu aprendi muito que muito do nosso fracasso tem a ver com expectativa. Então, eu aprendi a gerenciar a expectativa. Porque quase toda vez que a gente se decepciona... Eu tenho uma rede social mais forte e todo dia eu estou decepcionado com você. Principalmente quando eu falo de política. Eu até gostei que esses dias a gente está falando de futebol, deu para me irritar alguns, chamando de Bambi, sei lá, umas coisas assim. Mas assim, porque política já desanima e todo mundo fica desanimado. Que fracasso, você me decepcionou. Então eu sempre gerenciei expectativa no sentido de, eu falo para minha esposa que se eu acho que eu vou chegar às 10 horas, eu falo que eu vou chegar à meia-noite em casa. Porque se eu atrasar das 10, que eu sabia, é 11, e ela ainda fala, nossa, você chegou antes, amor. Obrigado. Porque antigamente eu falava, eu sabia que eu ia chegar a 10, eu falava que ia chegar a 9. Por quê, Marcos? Por que a gente mente? Sabe aquele negócio que você fala assim, estou chegando, você nem saiu de casa? A pessoa vai descobrir. Por que a gente levanta a expectativa? Por que o seu currículo é tão cheio de mentira? Sendo que o seu trabalho você vai ser uma grande decepção. A melhor coisa que você faz é colocar um currículo horrível. Vai falar, nossa, contratei, achei que ia ser horrível, foi bom. Mas quanto mais você levanta a sua moral, mais fracassado você vai ser no seu trabalho. Por que você fala que você fala inglês? Você não fala inglês. Não fala. Eu acredito que Jesus, ele gerenciou essa expectativa. Ele sabia que, no fundo, para aguentar a cruz tem que ser muito homem. Tem que ser muito Deus. Tem que ser muito íntegro. Ele estava gerenciando. Ele tentou dar uma oportunidade. Vem comigo. Tenta estar comigo em oração. E ele sabia. A gente precisa gerenciar expectativas para... A gente vai fracassar menos. Não é só acostumar com o fracasso, é gerenciar. Não ter expectativa com o pastor. A gente cria uma expectativa com político, presidente. O presidente não faz nada. Mas a gente briga com os amigos por causa de presidente. E aí vota em qualquer corrupto para a Câmara Legislativa. A gente cria expectativa. Essa eleição não vai mudar nada. Só que você vai arranjar um pouco mais de inimigo. Mas de resto, é bom já ir se acostumando. Essa vai ser a decepção. Triste. Uma segunda coisa do fracasso é saber, se você é um fracassado, saiba que tem um fracassado do seu lado agora, esperando que você se solidarize com ele ou com ela. A minha esposa tem um blog chamado Mulher 3 em 1. Olha essa parada, Mulher 3 em 1. E a minha esposa, agora nem tanto, mas toda semana tinha uma crise existencial. Porque ela criou um blog que ela quer ser esposa, mãe e trabalha fora, trabalha no mercado financeiro. Então você imagina, esse cobertor nunca vai cobrir isso. Presta atenção, vocês mulheres, vocês vão lidar muito com fracasso, porque quando vocês tiverem um filho ou uma filha, eu gosto de uma frase que fala assim, quem fica... eu não gosto tanto dessa frase, pelo jeito. Se ficar, se frustra. Se sair, se culpa. As mulheres vão... Vocês conseguiram o mercado de trabalho, eu sou muito feliz por isso, todo mundo tem que estar feliz. O homem não dá conta mais sustentar a casa sozinho. Mas vocês ainda não aprenderam a lidar com o fracasso, porque o cobertor não dá para fazer, não dá para ser mãe, esposa e trabalhadora. Não dá. Aprenda. Você vai se frustrar, eu vou largar meu emprego, você vai se frustrar. Não, eu vou trabalhar, você vai se culpar. E eu conversando com ela, falei, Natália, apenas faça texto mostrando o tanto que você é fracassado, se solidarize com o seu público. E aí ela começou a fazer isso mudou. Para de ser fake. Eu sei que você está no Instagram, que é o lugar mais fake que tem, mas assim, tenta um pouco de honestidade, isso aí vai... Mas honestidade, eu lembro que ela perguntou, mas honestidade no fracasso? Honestidade no fracasso. Então a gente precisa... Eu quero dizer um negócio para você, e aí daí eu vou para o último. O seu fracasso, tem gente esperando ouvir o seu fracasso. Por isso que eu não gosto desses testemunhos de igreja, sabe? Você pega só o case de sucesso,
Porque isso é o marketing mais barato que tem. Leva lá na frente da igreja, ele conta que usava droga, transava. Eu lembro quando eu era menor, gente. Quem é crente? Agora eu vou desabafar um pouco para quem é crente desde criança. Eu sei que tem muito não crente aqui, mas assim, quando eu era menor, o cara ia lá, eu transava com todo mundo, não sei o quê, eu usava droga, eu me divertia. E eu nunca fiz, eu falei, me deu água na boca, eu queria tanto essa vida. Eu nunca tive isso, sabe? Sim, nunca transei, mas não transei nada, casei virgem. Às vezes usar droga, eu fumei uma maconha na Califórnia e ainda vi Jesus. Não, cara, pô. Não dá, cara. Pô, você veja, eu quero ver na igreja, não quando eu fumo maconha. Essa é outra história. Por que eu estou falando isso? Por causa dos cases de sucesso. Aí você vai lá, tira um case, aí eu conheci Jesus, levantei a minha mão e tudo. Que mentira. Ou pelo menos foi só com você. Quantas pessoas que encontram Jesus, que é a melhor coisa. Eu não estou dizendo não, mas é uma vida para largar alguns vícios. É uma vida para se consertar. É uma vida para largar de ser vagabundo. É uma vida para largar de ser galinha. É uma vida, não é assim. A gente gosta de soluções mágicas, mas não tem mágica na vida. A vida é lidar com o fracasso, a vida é lidar com a cruz sozinho. Sozinho. Agora, para não ser totalmente desesperadora a minha fala, do fracasso surge a salvação. Do fracasso surge o respirar, do fracasso surge o ministério. Do fracasso surge a missão. É do fracasso, não é do sucesso. Porque a minha vida toda eu não consegui levar um amigo meu na igreja porque eu tinha vergonha da igreja. Eu não tinha vergonha de Jesus, nunca tive vergonha de Jesus. Mas da igreja, meu irmão, das músicas, do vire por irmão do seu lado, do versículo de Malaquias para arrancar dinheiro. Mas de ver, aquilo é tudo lá, aquilo me dava uma vergonha. E era tão frustrado porque eu não consegui levar nenhum dos meus amigos da primeira juventude para a igreja ou para perto de Deus, porque eu não conseguia, eu era um frustrado. E eu falei, um dia vai ter um local que não vai ser nem de domingo, porque amigo se leva depois do trabalho, ou antes acabou a faculdade. Eu sei que a local ajuda a ignorância do país, a gente estamos nas férias, mas assim... E aí eu falava, um dia vai ter um lugar, cara, arte, cultura. E eu encontrei outras pessoas frustradas nisso. Frustradas com a religiosidade, com instituições de igreja. E a local surgiu um negócio maravilhoso, que não tem a ver com o número de pessoas, tem a ver com se encontrar. Talvez alguns entraram aqui e falaram, eu me encontrei. Porque você foi fracassado. E várias histórias de fracasso. Eu já ouvi Bill Hybels falando que ele odiava a igreja dele. Ele falou, um dia eu vou fazer uma igreja que as pessoas não entrem e odeiem. E ele fez uma das igrejas maiores, influentes. Billy Graham, ou posso trazer o cara que criou o Uber. Ele pegou táxi caro a vida toda e falou, não. E o que for, eu não sei qual é a história de sucesso, não precisa ser um milionário, mas é a história de alguém que do fracasso surge a salvação. Todos os deuses, quando você vai ler, semana que vem a gente vai ter uma local sobre deuses nórdicos. Todos os deuses, quando eles fracassam, eles voltam com tudo, surgem das cinzas, voltam mais poderosos para se vingar. Agora eu vou derrotar quem me derrotou. Aí quando você lê Jesus, ele morre, fracassa, bum! Não volta para se vingar. É o fracasso que sai a salvação. Porque só ele conseguiu fracassar. A gente é tão fracassado porque no que tem que fracassar a gente não consegue. A gente fracassa no fracasso. Sacou a parada? Sim, sabe? Tem coisa que você tem que fracassar. E nem isso você consegue fracassar. Isso é um fracasso do fracasso. É isso. Era isso. Só ele chegaria até a cruz. E porque ele chegou até a cruz, a salvação veio da cruz, da morte, do fracasso, aonde a gente gosta de um Deus que não conseguiu somar 1 mais 1 por 2 no final do seu ministério. Ele morre, mas porque ele morre, pelo fracasso dele, os nossos fracassos vão com ele, o nosso pecado, tudo que vai.
E nem ele ressuscita, é o Pai que ressuscita. Porque morto não se auto-ressuscita. O Pai tem misericórdia e puxa, e quando ele levanta dos mortos, ele volta. E ele fala, vai vingar? Não. Agora conte para todo mundo que a morte não é mais um fracasso, é apenas um estágio para passar. Eu quero dizer para vocês, é uma mensagem de fé e esperança. No seu fracasso você vai se encontrar com Cristo. E em Cristo há uma ressurreição do fracasso, mas não para vingança, para amar. O Deus Cristo é o único que fracassou e ele voltou para amar, não para vingar. Na morte dele ele salva. É esse o fracasso que eu tanto prego. Por isso que a mensagem da cruz é uma mensagem que primeiro precisa apontar para o fracasso. Sem fracasso não há cruz e não há salvação. Então não fuja mais do seu fracasso, não viva nessa sociedade da autoajuda, assuma que você é incapaz. Pede socorro, clama, e ele vem buscar. Ele vem, ele veio, ele vem. Tudo que a gente mais